Bom dia, gente. Quem for assistir depois desse vídeo gravado, passa pra frente um pouquinho, que eu só vou convidar algumas pessoas, a gente já começa, tá? Oi, Nani, bom dia. Danusa, Henrique. Um beijinho, Nani. Saudade de você. Seja bem-vinda. Bom dia. Que bom ver você aqui, Henrique. Danusa. Sai de uma live e entra em outra, né, Danusa? Que maravilha. Pessoal, para quem não sabe, a Danusa.d Faria, que tá aqui, ela faz lives todos os dias, 5 horas da manhã, falando também da palavra do Senhor, e as lives são maravilhosas. Quem acorda cedinho aí pode acompanhar também, se você quiser. E é isso, vamos começar. Sabe, ontem nós tivemos um momento muito lindo, assim, de encontro de pessoas, né, de amigos que se reúnem de vez em quando para deixar o Espírito Santo ser livre para fazer o que quiser, né, para a gente conversar, para a gente fazer um ambiente de harmonia, um ambiente onde os membros do corpo de Cristo estão ali disponíveis para fazer o que precisa. E aí me chamou muita atenção falar desse tema hoje, né? De nós não limitarmos o Espírito Santo. Porque existe um Espírito que a gente já sabe, né? O Espírito do próprio Deus que habita dentro dos filhos dele aqui na Terra. Habita dentro de mim, habita dentro de você. E às vezes a gente leva uma vida, né, na correria desse mundo, se prestar mais atenção nas coisas do mundo, se a gente não estiver vivendo uma vida orientada mesmo pelo Espírito, né, seguindo ele o tempo todo e deixando com que ele nos oriente o tempo todo, a gente deixa de viver muitos sinais, muitos milagres e muitas maravilhas durante o decorrer do nosso dia, porque a gente está limitando o Espírito Santo. E tem vários motivos pelos quais a gente limita, né? Muitas pessoas limitam porque não conhecem ele verdadeiramente, porque acham que ele é só uma visitação, é só algo que pode vir te visitar de vez em quando. Muitas pessoas limitam talvez porque não entendem como que é o agir dele, pode sentir vergonha, pode sentir medo, pode sentir, né, sem saber o que está acontecendo, vir diversos sentimentos e emoções. Pode limitar porque você tem medo de exposição, né? E aí o que eu senti vontade de falar hoje é que, assim, ele é o Espírito do próprio Deus que habita dentro de nós. E na Bíblia fala de 9 dons do Espírito, né? 9 dons do Espírito Santo que eles estão aqui dentro de mim, dentro de você. E que a qualquer momento, qualquer um de nós pode usar, porque ele está disponível. E uma das coisas que a gente precisa entender é que, assim, não sou eu, Fabiana, e não é você quem vai fazer alguma coisa. Mas é a permissão que nós vamos dar para que ele faça através de nós. Então não se trata mesmo do eu fazer, mas se trata do eu permitir que ele faça. É uma permissão. E quando nós estamos disponíveis para poder permitir com que ele possa agir através da nossa vida, coisas sobrenaturais começam a acontecer. A Nani colocou aqui, obrigado também, eu estava com saudades, eu tenho me enganado com a hora, porque são 5 horas de diferença na França. É verdade, Nani, são 5 horas de diferença, nossa. E aí, a gente começa a limitar o Espírito Santo. Ele quer fazer tantas coisas através de nós, mas a gente não permite.
E aí a gente deixa de viver o sobrenatural na terra, a gente deixa de viver sinais, maravilhas, milagres, a gente deixa de manifestar a glória de Deus aqui, através de tudo isso, porque a gente está limitando aquele que tudo pode fazer através de nós, né? E aí eu quero ler em 2 Coríntios, capítulo 4, no verso 7, que ele diz assim, olha: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus, e não de nós. De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso nós falamos. A Nani colocou: Deus é maravilhoso, aleluia. Acabei de ouvir uma pregação falando do Espírito Santo. Fabiana, Deus quer falar comigo. Com certeza, Nani, com certeza. Fica aí e vamos escutar o que ele tem para falar, né? Mas ele já tá falando. E a questão é justamente essa, é ser perceptível a esses pequenos movimentos, né? Ao que as pessoas estão falando, sentir as nossas emoções, sentir o que ele quer dizer ali, porque o nosso espírito, uma vez que nós entregamos a nossa vida para Jesus, uma vez que nós aceitamos ele como nosso Salvador, como aquele que nos libertou, aquele que nos curou, uma vez que nós queremos andar com ele, a gente deixa mesmo uma natureza velha, uma natureza pecaminosa, e a gente passa a ser uma nova criatura, uma vida com ele. Então, já que a gente anda numa vida com ele, nós agora somos direcionados pelo Espírito Santo. E é ele quem vai nos dizer o que fazer, onde fazer, com quem fazer. E o nosso espírito, quando nós andamos distante dele, dessa comunhão, dessa intimidade, ele nos chama de volta. Porque o nosso espírito ele tem sede das coisas celestiais, das coisas sobrenaturais, das coisas espirituais. Então a gente já não consegue mais ficar distante disso, porque faz falta, fica aquele vazio, faz falta alguma coisa. E a gente acaba buscando, sabe? Um dos meus filhos ontem, ele passou o dia todo, assim, brincando mesmo, né? Que é coisa natural de criança. E aí, quando chegou a noite, ele falou assim: mãe, qual que é aquela música? Ele ficou tentando lembrar uma música, né? Que é uma música gospel. E aí até que ele lembrou, procurou no YouTube, lembrou e começou a ouvir. Mas ele começava a ouvir, gente, ele colocava assim, olha, o fone, né, o telefone, o celular, assim, perto do ouvido dele, mas ele começava a ouvir, ele fechava os olhos e ele meditava, assim, na letra daquela música de uma forma como eu nunca vi. Depois chegou em casa, ele deitou na cama, fechou os olhos e começou a ouvir, e ali eu tenho certeza que Deus estava falando muito com ele. Porque assim, o nosso espírito, quando nós estamos nessa intimidade com o Senhor todos os dias, ele sente saudade de estar na presença mesmo, sabe? Do nosso Pai, de estar na intimidade. A gente sente falta disso. Então, por mais que seja uma criança que às vezes brincou o dia inteiro, que fez diversas outras coisas o dia inteiro, chega uma hora que ele sente aquela sede da água viva, de estar ali perto mesmo, de sentir ali a presença, né, de conversar ali com o Espírito Santo. Sente essa saudade. E se a gente não está sentindo essa saudade, se a gente não está sentindo isso, há alguma coisa de errado. Porque o Espírito de Deus habita em mim, habita em você. E esse Espírito ele precisa estar o tempo todo em comunhão com a gente, conversando, em relacionamento íntimo, conversando o tempo todo. E é só assim a gente vai entender quando ele tem algo para falar, como você sentiu, Nani, hoje. Porque se a gente se deixa afastar e não percebe isso e não dá voz para o Espírito Santo, a gente
perde muita coisa que ele poderia ter querido fazer através de nós. E o que a gente tem que ter muita consciência é que tudo, absolutamente tudo, que ele quer fazer através de nós, não é por mim, não é por você, mas é que a glória do nosso Pai, do que é soberano, do que é criador de todas as coisas, aquele que tudo pode, que a glória dele seja manifestada através de nós. Então é para que a glória dele seja manifestada. É para isso. E se eu quero apagar esse Espírito Santo que habita dentro de mim, é a glória do próprio Deus que eu tô querendo apagar, sabe? Porque como que outras pessoas vão conseguir ter essa intimidade com Deus? Como que elas vão lembrar, né, que Deus existe? Por mais que Deus possa falar no íntimo de cada uma, mas como que elas vão presenciar a manifestação e o sobrenatural se não for através de nós que estamos aqui na Terra? Se não for através de nós que estamos andando aqui? Se não for através de nós, outras pessoas não vão poder presenciar essa glória e essa manifestação dele. Então, para aqueles que já acordaram, para aqueles que entendem que existe esse Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus que habita dentro de nós e que é a glória do Pai que precisa ser manifestada através dele, que eu não posso limitá-lo, eu não posso limitar ele. Eu tenho que deixar ele fluir, eu tenho que deixar ele fazer, eu preciso disso, deixar ele fazer o que ele quer fazer através de mim. Só que ele é tão doce, tão delicado, que ele não vai fazer isso se você não permitir, porque existe o livre-arbítrio. Então, é um querer nosso, é um desejo nosso, ele tem que partir aqui, ó, do nosso coração, esse desejo profundo de não limitar o Espírito de Deus. Já pensou se todas as pessoas que já entenderam e que receberam Jesus na sua vida, que entenderam quem é Jesus, se todas essas pessoas, elas não limitassem o Espírito Santo? De quanta glória, de quanta manifestação nós teríamos? Porque isso pode acontecer de diversas formas. E uma das formas da gente começar, porque às vezes você pode estar se perguntando, né? Mas como eu começo? Eu não sei como começar, né? Eu não sei como começar. E uma das coisas é a exposição. Quando esse versículo aqui ele fala, ó, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Atua a morte, mas em vocês a vida. É a vida que atua em nós. E assim, qual que é a forma de começar? É quando nós nos colocamos em exposição. E qual que é a forma de colocar em exposição? No meu caso, por exemplo, eu estou me expondo aqui, falando das maravilhas que o Espírito Santo ele manifesta na minha vida, na minha família, nos meus amigos, nos encontros que nós vamos, onde a gente dá permissão para ele agir, o que ele faz das nossas vidas todos os dias. Então aqui eu venho e revelo isso. É uma forma, eu estou me expondo. Só que essa exposição, muitas vezes, ela tem que trazer, de certa forma, a morte na minha vida para que eu possa viver para Jesus, né? Porque talvez muitas pessoas assistam e critiquem, pode ser que muitas pessoas não vivam isso e pensem de uma forma diferente, porque aqui eu falo de experiências, eu não estou falando às vezes de teoria, versículos, mas são experiências que o próprio Espírito traz na minha vida, né? Então, de que forma que você pode se expor? Você pode se expor, talvez, visitando uma pessoa, né? Você sabe que tem uma pessoa ali que ela não tá bem, ela não tá legal. Ela tá passando, talvez, por processo de ansiedade, de depressão, ela não tá legal. Vai lá fazer uma visita para essa pessoa e conta do que Jesus fez na sua vida. É só expor aquilo que esse Deus maravilhoso já fez na sua vida para outra pessoa. E isso vai curar a outra pessoa, isso vai trazer vida para outra pessoa. Ali você vai estar dando voz para o Espírito Santo agir através da sua vida, através de você. Existem várias formas de exposição, mas a gente precisa começar a se movimentar. Oi, Matheus, bom dia, meu primo, lá na Bahia, mas que não mora na Bahia, né? Um beijo, saudades de você também. Então, existem vários tipos de exposição e só se a gente se expor é que a gente vai viver o sobrenatural. Enquanto a gente estiver fechado dentro de uma caixinha, talvez você viva num lugar onde você depende sempre de outras pessoas falarem
falar se você pode, se você não pode fazer algumas coisas, você vive limitado por regras, ou se você vive preocupado com o que as pessoas vão falar de você, que você precisa, tem necessidade de aprovação, né? Ah, eu não vou falar isso, o que a minha mãe, o que meu pai vai pensar, o que os meus irmãos vão pensar. Ah, eu não vou falar isso, o que o pessoal da minha igreja vai pensar. Então, assim, eu vou te falar uma coisa, não existe limitação para o Espírito Santo, não. Ninguém, absolutamente ninguém pode limitar o Espírito de Deus que habita em você. Quando você der permissão para que ele haja através da sua vida, você vai ver coisas sobrenaturais acontecerem. Você vai ver o céu na terra. Você vai viver coisas que você jamais viveu. Você vai sentir coisas que você jamais sentiu. Porque não existe limitação para aquele que é supremo, para aquele que pode todas as coisas. Não existe. Então, por que as coisas ainda não estão acontecendo? Por que a gente anda por aí e mesmo em meio a pessoas que conhecem Jesus, que sabem quem ele é, que sabem o que ele fez na cruz, por que nesses lugares ainda não acontecem coisas sobrenaturais? Por que nesses lugares ainda não há cura? Por que não há o agir do Espírito Santo ali de uma forma assim visível? Por que as pessoas não sentem? Por que não tem visões? Por que não tem sonhos? Por que as coisas não estão acontecendo? Porque a gente não está se movimentando, a gente não está se expondo, a gente não está permitindo que o Espírito Santo faça o que ele precisa fazer. Porque Jesus, ele disse, eu vou para o meu Pai, mas eu não vou te deixar sozinho. Eu vou para que o Espírito Santo venha e ele console vocês e ele possa direcionar vocês e ele possa ensinar todas as coisas a vocês. A Danusa colocou, é tão simples, podemos começar com a pessoa que está ao nosso lado, em casa, no trabalho, com um amigo. Eu acredito, Danusa, que por ser, né, a gente até falou sobre a simplicidade, por ser algo tão simples, e às vezes a gente quer buscar uma coisa complexa, a gente acha que somente a Danusa pode, somente o Henrique pode, somente a Fabiana pode, somente o pastor da minha igreja pode, somente o padre da minha igreja pode. E a gente começa a colocar empecilhos onde não existe. A gente começa a colocar dificuldades onde não existe. A gente começa a limitar o Espírito Santo. Porque ele não é complexo. Ele é simples. Na verdade, a pessoa do Espírito Santo, ela é simples. Ela é doce. Ela é amável. Ela é querida, né? O Espírito Santo, ele vem com toda a sua delicadeza nos mostrar nos pequenos detalhes. E por ele ser tão delicado, nós precisamos estar mais sensíveis também para poder perceber aquilo que ele quer nos falar. Mas é na simplicidade, gente. Não existem pessoas especiais. Existem pessoas que estão dispostas a se expor e existem pessoas que estão dispostas a dar o sim para ele. A falar, eu tô aqui, Espírito Santo, quero conversar com você, eu quero te conhecer, eu quero saber quem você é. Eu estou disponível, eu abro o meu coração para você. Faça da minha vida o que você quiser, me leve para onde você quiser, me usa como você quiser. Eu estou disponível. E aí você, intencionalmente, você começa a dar um primeiro passo. Aí você vai fazer o que a Danusa falou. Você vai começar com uma pessoa do seu lar. Começa a conversar com ela, fala assim, você sabe quem é o Espírito Santo? Você já conversou com ele? Quais são as experiências que você teve com Deus? Me conta. Me conta. Se aproxima de pessoas que já tiveram experiências que você conhece. Se aproxima dessas pessoas. Peça para elas contarem quais são essas experiências. Sinta quando ela estiver contando. Converse você mesmo no seu interior com o Espírito Santo, na sua intimidade, na sua casa. Conte você as suas experiências para outras pessoas. Comece com a sua casa, com um amigo, né? Mas se exponha, se movimente, para que ele possa ter a liberdade de agir através da sua vida. Precisamos de estar alinhados com o Espírito Santo. Esse alinhamento é tão importante, Nani, que assim, depois que eu aprendi isso, sabe? Eu entendi também que uma das coisas que a gente limita o Espírito Santo essa falta de alinhamento também. Porque
Oração, uma vez eu estava estudando, né, no hebraico, oração ela é uma palavra composta que ela quer dizer julgamento mais reconciliação. Mas esse julgamento não é um julgamento de julgando e condenando, não. É um julgamento para você olhar para dentro de você, você olhar para o seu coração e entender o que se passa no seu coração. Se eu estou com raiva, por que eu estou com raiva? Se eu não estou conseguindo perdoar, por que eu não estou conseguindo perdoar? Se eu estou olhando para uma pessoa e estou tendo inveja, por que eu estou tendo inveja? Por que eu estou me comparando com outras pessoas? Por que eu olho mais para as outras pessoas e não olho para dentro de mim? Então, a partir do momento que você olha para dentro de você e para de olhar para fora, olha para o seu coração e primeiro alinha, e depois de olhar para dentro do seu coração, de identificar os seus sentimentos, as suas emoções, o que você está sentindo, você começa a reconciliar com Deus. Porque você deu permissão para que Ele trate isso no seu coração e Ele vai tratar. Ele vai te limpar, Ele vai te purificar, Ele vai mostrar para você o porquê que você está sentindo o que você está sentindo. E depois que você começa a fazer isso, o seu coração vai ficando alinhado com o do Senhor. E aí o Espírito Santo, ele vai trabalhando. De repente, você percebe que nada mais disso importa. Que o que as outras pessoas fazem, elas fazem e tem um motivo delas, não é o julgamento externo, sabe? Não é o julgamento externo, não é a comparação, não é o você ter que ser aprovado por alguém, não é você ter que se sentir valorizado. Você vai começar a entender que tudo o que importa é você estar em Jesus, é você viver uma vida verdadeiramente com Ele, é o seu caráter ser aperfeiçoado todos os dias da nossa vida, é o nosso coração estar alinhado com o coração de Deus, para deixar com que o Espírito Santo possa agir através da nossa vida, para que a gente não limite esse Espírito que Ele quer agir. Ele quer fazer com que a nossa luz brilhe diante de outros, em outros lugares, diante de outras pessoas, para que outros ao olhar possam reconhecer quem é Deus através das nossas vidas. Você já parou para pensar assim, a responsabilidade que é nossa de fazer com que, de entender que outras pessoas podem conhecer Deus, quem Deus é, conhecer o Espírito Santo e começar a ter intimidade e relacionamento com Ele, a partir do momento que eu consigo demonstrar isso pelo que eu sou, não pelo que eu tenho que fazer, não pelo que eu quero, nem por nada, mas simplesmente pelo que eu sou, pelo meu estilo de vida, pelo que eu vivo. E que essa glória, essa luz vai resplandecer e vai fazer com que outros conheçam o Senhor e que aí o corpo dele vai crescendo. Então, assim, é uma responsabilidade no sentido de entender mesmo que o corpo de Cristo precisa crescer, que o reino dele, da luz, precisa estar cada vez com mais pessoas. E se nós que já conhecemos, se a gente que tem essa consciência, a gente não faz isso, quem vai fazer? A gente vai deixar com que as pessoas que estão aí pela internet falando asneiras, falando coisas que a gente sabe que não tem nada a ver com Cristo. A gente vai deixar com que essas pessoas dominem, com que elas façam e falem o que elas quiserem. Você vai estar numa escola, numa faculdade, num trabalho e você vai deixar com que o mal seja a predominância, com que o mal se manifeste, com que as palavras negativas elas sobressaiam, sem você usar o poder que você tem do Espírito Santo ali para transformar aquele ambiente, para transformar aquele lugar, para fazer com que outras pessoas caiam suas máscaras e possam conhecer que Jesus é de verdade. Então, que essa exposição para poder presenciar e viver o sobrenatural, para viver mesmo o céu na terra, que a gente esteja disposto. E a única forma de fazer isso é não limitar o Espírito Santo de Deus, que habita em mim, habita em você. Não limite ele, não limite. Deixe ele fazer o que quiser através da sua vida. Dê essa autoridade, essa autoridade ele tem, né? Não é autoridade. Entregue para ele o seu coração, essa disponibilidade. Fala que você está disponível, que você aceita, que dentro do livre-arbítrio que você decide, fala para ele, eu permito, permissão, essa é a palavra. Dê permissão para que o Espírito Santo possa agir através da sua vida. E espere liberdade, né? Autonomia, tudo isso
dê autonomia, dê liberdade. Porque assim, essa palavra, principalmente a liberdade, ela é tão... Gente, Jesus Cristo, ele veio para nos trazer vida, vida em abundância, uma vida plena, onde mesmo em meio a dificuldades e problemas e tudo mais que a gente tem na Terra, o nosso coração ele não se atinge por isso, porque nós sabemos em quem nós estamos, que é em Cristo. E nós conseguimos viver essa plenitude estando nele, mesmo acontecendo o que tiver que acontecer. Essa plenitude. E Cristo ele nos disse assim, foi para a liberdade que ele nos libertou, né? Foi para sermos livres. Ele não quer que a gente fique preso. Ele não quer que a gente fique acorrentado pelo pensamento do que os outros vão pensar do que a gente está fazendo. Ele não quer que a gente fique preso com os nossos problemas pessoais. Não, eu já tenho muita coisa para resolver na minha casa, na minha vida. Eu não quero saber de nada disso, eu vou cuidar de mim. Tudo bem, você precisa cuidar de você e do seu coração. Mas a gente não pode esquecer que nós todos estamos ligados. Nós todos somos filhos, nós todos somos membros de um único corpo cuja cabeça é Cristo. Não existe como eu me isolar no meu egoísmo e querer cuidar somente de mim e não fazer nada pelo outro. O meu olhar, ele precisa ser para mim e para o outro, né? Então, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós não somos escravos de nada mais, porque Ele já nos libertou. Nós não somos escravos da opinião de outras pessoas. Nós não somos escravos do que as pessoas pensam sobre nós. Nós não somos escravos da comparação. Nós não somos escravos da inveja. Nós não somos escravos do dinheiro. Nós não somos escravos do egoísmo. Então, se no nosso coração a gente está deixando que reine qualquer um desses pensamentos ou sentimentos, é porque nós ainda estamos permitindo que a gente seja escravo disso. A gente não está colocando a liberdade de estar em Cristo em ação. A porta está aberta. Você escolhe sair quando você quiser, porque Ele já te libertou. Basta uma decisão sua. É você escolher crer. Eu creio que Cristo me libertou e para a liberdade, eu sou livre para a liberdade, para fazer aquilo que o Espírito Santo me direcionar a fazer. Eu sou livre. Não existe mais prisão, não existe quem te fale o que fazer ou quando fazer. Somente o Espírito Santo pode ser o seu guia, somente Ele. E Ele é o único que te ensina, gente, todas as coisas, sabe? Até o quê? 1 ano e meio atrás, mais ou menos, eu conhecia Deus, eu conhecia Jesus, mas eu não tinha tanta intimidade com o Espírito Santo. Eu conversava com Deus, eu conversava com Jesus, eu fazia algumas coisas, sabe? Que eu sentia no meu coração e eu ia lá e fazia. Eu orava, eu procurava ajudar algumas pessoas, eu fazia algumas coisas. Mas eu não tinha a intimidade que hoje eu tenho e busco cada dia mais com o Espírito Santo. E depois que eu comecei a dar essa liberdade para o Espírito Santo, falar mesmo com Ele, igualzinho eu tô falando com vocês aqui, de conversar com Ele. Ele é uma pessoa, Ele não é uma coisa, sabe? Ele não tá... A pomba, o fogo, são representações do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, gente, ele é uma pessoa da Trindade. Ele é o Espírito do próprio Deus, só que Deus ele não pode descer aqui na Terra e estar no sentido de quando ele apareceu, por exemplo, para Moisés, que ele apareceu como uma sarça ardente, quando ele vinha conversar com os sacerdotes ali uma vez por ano, e quando ele vinha conversar com Davi, com outras pessoas assim específicas. Hoje ele falou, eu vou enviar o meu Espírito para que ele esteja o tempo todo com você. Hoje nós temos disponível, sabe quando você tem, por exemplo, você ama chocolate, e você tem chocolate na sua casa o tempo todo? De repente, quando você tem chocolate na sua casa o tempo todo, você já não tem mais vontade de comer. Porque ele tá ali, né? O tempo todo disponível. Então você nem presta mais atenção, você fala assim, tá lá, quando eu quiser eu pego. E aí, quando você vai para algum lugar, por exemplo, você viaja para outro país e lá é diferente, lá você não consegue encontrar chocolate para comprar. E você fala assim, nossa, como eu queria um chocolate. E você começa a valorizar o chocolate porque você sentiu falta do chocolate. Isso faz a sua mente, o seu coração buscar.
e mostrar valor para aquilo que você acha que perdeu. Só que nós não podemos fazer isso com o Espírito Santo, porque ele não é um chocolate. Ele não é uma coisa. Ele não é uma pomba. Ele não é um fogo. A gente não pode fazer isso. Ele é uma pessoa e ele está com você o tempo todo. Só que pelo fato dele estar com você o tempo todo, talvez você não valorize e não dê valor a essa pessoa do Espírito que está em você. E a partir do momento que eu comecei a valorizar a presença do Espírito do próprio Deus que habita aqui, olha, e eu comecei a conversar com ele todos os dias. Bom dia, Espírito Santo. Boa noite, Espírito Santo. O que nós vamos fazer hoje, Espírito Santo? Eu estou à sua disposição. Eu te dou livre acesso para você agir através da minha vida onde você quiser, com quem você quiser. Porque eu sei que eu não sou capaz, mas é você que vai fazer através de mim. É simples assim. É simples assim. E quando eu comecei a conversar e a ter intimidade com o Espírito Santo, as coisas começaram a acontecer. De repente, coisas sobrenaturais começaram a acontecer. Eu comecei a ter sonhos proféticos, sonhos que são respostas para perguntas que eu mesma fazia, ou sonhos que são direcionamentos, ou sonhos que são para outra pessoa, um direcionamento para outra pessoa. Mas eu comecei a ter sonhos que antes eu não tinha. Eu comecei a pensar em pessoas e começar a escrever coisas sobre essas pessoas e entregar essas mensagens para as pessoas, coisas que eu não fazia. Eu comecei a olhar para as pessoas e enxergar Jesus nas pessoas, de verdade. A ver pessoas com sentimentos ruins, com pensamentos ruins, e pessoas às vezes com intenções maldosas, mas entender, sabe, o porquê que aquelas pessoas estavam fazendo aquilo. Eu falei assim, ela ainda não entendeu qual é o amor de Cristo, então eu preciso falar mais o amor de Cristo para que possa chegar a essas pessoas também. O nosso olhar, ele começa a mudar para o mundo e para as pessoas, porque nós passamos a olhar de uma outra ótica, sabe? A gente não olha mais com o olhar humano, mas a gente busca olhar com o olhar de Deus, porque você está deixando com que o Espírito seja livre através de você. Gente, eu comecei a orar por pessoas, por minha cura, sabe? Por coisas que acontecem na minha vida, e todas as vezes que vem algo, uma dor de cabeça, uma dor de barriga ou qualquer outra coisa que seja, eu não busco primeiro um remédio mais, eu busco naquele que tudo pode e tudo faz. Então eu começo a declarar cura sobre a minha vida, de repente eu não estou sentindo mais nada. Sabe, o Espírito Santo, ele tem tanto poder dentro de nós e a gente deixa isso escondido. Eu comecei a receber pessoas me mandando mensagens, e tudo isso foi de 1 ano e meio a 2 anos pra cá, quando eu comecei a ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. E eu não estou dizendo isso pra você, pra eu me vangloriar, pra eu mostrar, porque eu já falei pra você, que assim como eu posso, você também pode. E é por isso, inclusive, que eu tô aqui. Eu não tô aqui pra falar pra você que eu consegui, e eu posso, e eu sou melhor. Jamais, jamais. Eu tô dizendo pra você. O mesmo Espírito que habita em mim, habita em você. A única diferença é que eu dei voz para que ele pudesse fazer através de mim. E você pode fazer o mesmo. Não importa quem você seja, não importa de que instituição que você frequenta, não importa de que família que você veio, não importa o que você fez, não importa. Se você agora, você começar a se relacionar com o Espírito Santo, você vai obter respostas dele e a sua vida vai ser mudada. É simples assim, gente. A Cristal, deixa eu ver, que lindo. Joelma, bom dia com Jesus. Bom dia, Marinalva. Cristal colocou, orou por mim, uma dor de estômago passou rápido. Eu lembro daquele dia, Cristal. Glória a Deus, que forte. Glória a Deus pela sua vida. Que bom ver você aqui, Cristal. Bom dia, minha amiga. Saudades de você também. Gente, é sobre isso, sabe? É sobre isso. Eu lembro da Cristal, né? A gente estava numa festa, né? Uma confraternização de final de ano.
E é estar sensível aos pequenos detalhes. E ela chegava e falava, ela falou, né, não nem vou, era pizza, né, a nossa confraternização era de pizza. Ela, eu não vou conseguir nem comer porque eu tô com uma dor de estômago. E aí eu pensei, nossa, mas como que ela vai se privar de comer, de desfrutar dessa nossa comemoração, dessa nossa confraternização por causa de uma dor de estômago? Gente, a doença não é do Senhor. A dor, ela não é de Jesus. Não é. Deus não quer, Jesus não quer que você fique doente. Ele quer você saudável para você fazer aquilo que você tem que fazer. Ele quer você saudável para deixar o Espírito Santo agir através da sua vida. Ele quer você forte, ele quer você saudável. Ele veio para te trazer a cura. Então, naquele momento, eu só perguntei, falei assim, eu posso orar por você? E eu sei que ela crê, né? Eu sei que ela crê. E ali, sem ninguém perceber, de uma forma muito sutil, né? Eu só coloquei a mão na barriga dela e declarei, vai embora, dor de estômago, vai embora, porque em Cristo, onde nós estamos, não há dor, não há doença. Some daqui, vaza. É simples assim. Você dá ordem à doença para ela ir embora. Você não aceita ela no seu corpo. Sabe? Tudo isso está disponível, gente. Lá, eu só vou para finalizar, eu vou ler lá um pouquinho sobre os dons espirituais que está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, que ele diz assim, olha. Ora, acerca dos dons espirituais, e lembrando que os dons espirituais são 9 dons que a Bíblia retrata aqui. E esses 9 dons, ele já está disponível dentro de você e dentro de mim. E a gente usa esses a qualquer hora, dependendo das circunstâncias. Então, não é que uma pessoa ela foi escolhida somente para o dom de cura. Uma outra pessoa foi escolhida somente para o dom de profetizar. Não é isso, não é. Porque o Espírito Santo, não há limitação para o Espírito Santo. Tudo está no Espírito Santo. E ele habita em você. Então, ele não vai falar para você assim, olha, somente um dos meus dons você pode usar, tá bom? Você só pode liberar palavras para as pessoas, mas curar você não pode. Você acha que o Espírito Santo ele vai te limitar dessa forma? Jamais. Então, o problema não é o Espírito Santo, é a questão do que você crê no seu coração. Se você crê que todos esses 9 dons, eles estão com o Espírito Santo e esse habita em você, você pode usar a hora que você quiser, desde que seja, né, você sinta e seja direcionada por ele, você vai usar quando você quiser. Olha o que está escrito. Acerca dos dons espirituais, irmãos, eu não quero que sejais ignorantes. Vós sabeis que ainda quando gentios fostes levados aos ídolos mudos, assim como fostes conduzidos. Por isso, eu vos quero fazer entender que nenhum homem, falando pelo Espírito de Deus, chama Jesus de amaldiçoado. E que nenhum homem pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em vós. Mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para proveito comum, ou seja, todos os dons do Espírito Santo que habita em mim, habita em você, não é para o nosso uso próprio somente. Eu posso e eu declaro a cura sobre a minha vida, porque Jesus já me curou. Na cruz, ele já me curou. É algo que já aconteceu, já é passado, eu já sou curado, eu só preciso acreditar nisso. Mas os dons que são usados pelo Espírito é para eu agir na vida de outras pessoas. Não é para mim, é para outras pessoas, é para um proveito comum. Porque a um é dado pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outra a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito a outra a fé, pelo mesmo Espírito a outro os dons de cura, e pelo mesmo Espírito a outra a operação de milagres, a outra a profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro diversos tipos de línguas, a outro interpretação das línguas. Um só é o mesmo Espírito e opera estas coisas, dividindo a cada homem várias vezes, como ele deseja. Olha que lindo esse último versículo desse capítulo 12 aqui no 11. Último dessa primeira parte, né? Um só e o mesmo Espírito opera estas coisas, dividindo a cada homem várias vezes, como ele deseja. Ou seja, não é que cada um vai ter um dom específico. É que dependendo da circunstância que você está,
de onde você estiver, ele vai agir de uma forma diferente. Se tá precisando de cura, vamos orar por cura. Se tá precisando liberar uma palavra de sabedoria, de profecia, vamos liberar a palavra de sabedoria. Se tá precisando de uma fé ali, aquela fé que precisa ter naquele momento ali, ele vai te dar esse dom ainda de uma fé inabalável ali naquele momento. Discernimento de espíritos. Quantas vezes a gente está conversando com pessoas e você sente que a pessoa não está sendo sincera na conversa dela, que ela está mentindo, que há algo ali que não está batendo, você sente isso. Porque isso é discernimento de espírito. Gente, olha como é poderoso viver direcionado pelo Espírito Santo. A gente não se deixa enganar, porque o Espírito Santo, ele não vai permitir isso. Se você está alinhada com ele, você está vivendo com ele uma vida rendida a ele, deixando ele direcionar a sua vida, você vai ter discernimento de espírito, que é um dos dons dele. E você vai estar fazendo negócios com pessoas, você está querendo às vezes comprar coisas, você está querendo conversar com pessoas e tem pessoas às vezes com má intenção querendo te enganar. O Espírito Santo vai te ajudar a discernir o espírito dessa pessoa com quem você está conversando e ele vai te falar: olha, essa pessoa não é confiável, não faz isso com ela agora, é melhor você esperar, dar um tempo. Quantas vezes, gente, eu conversando com as pessoas e o Espírito Santo me direcionou que aquilo que a pessoa estava falando não estava sendo sincero do coração dela, que ela estava falando somente para poder tentar me persuadir de alguma forma, para tentar manipular de alguma forma, mas que não era a verdade que estava no coração daquela pessoa. E ali eu não vou falar isso para aquela pessoa, mas eu vou ouvir, vou saber o que o Espírito me revelou, que naquele momento eu não posso confiar na verdade daquelas palavras que foram ditas, e vou interceder, orar para aquela pessoa, vou procurar liberar mais amor, vou procurar deixar com que o Espírito use da minha vida para fazer com que ela enxergue a verdade, para que as vendas dos olhos dela caiam, né? Então, o Senhor, ele sonda os corações de cada um de nós. Ele sabe das intenções do nosso coração. E aqueles que estão com o Senhor, aqueles que se deixam ser direcionados pelo Espírito Santo, não vão ser enganados. Não serão enganados. Porque o Espírito direciona, ele dá o discernimento de espírito, gente. É um dos dons dele, é o discernimento de espírito. Então, você tem muito a ganhar. Nós não podemos querer ter comunhão e intimidade com o Espírito Santo somente por causa desses poderes, sabe? Nós queremos a presença e a intimidade com o Espírito Santo por quem nós somos e por quem ele é, que é o Espírito do próprio Deus que está com você. Por esse amor que foi derramado por Jesus na cruz e hoje permitiu que esse Espírito estivesse com você para usufruir dessa intimidade. E por consequência, esses dons que são dele e que habitam em você vai ser manifesto através da sua vida. E isso vai permitir com que outras vidas sejam transformadas para a glória, honra e louvor ao nosso Pai. E é simples assim, é simples. Você só precisa crer nisso e começar a deixar, se permitir ser direcionado por isso. Não limite o Espírito Santo, não limite. Porque ele não é pequeno. Você é que torna ele pequeno. Ele não é pequeno. Não limite ele. E é isso, gente. Hoje é segunda-feira. Gente, para quem costuma participar dos nossos encontros presenciais, hoje não vai ter um encontro presencial, porque nós fizemos esse encontro ontem. A gente antecipou aí um dia, né? E foi maravilhoso. Mas na próxima segunda a gente tá lá, tá bom? Um beijo. Até amanhã, terça-feira.